Mato Grosso do Sul é um estado onde a pecuária e a agricultura alavancam a economia. E na capital Campo Grande, a poesia também tem sua importância. Comemorando os 120 anos da nossa capital hoje, nós vamos falar agora de uma das figuras mais conhecidas nacionalmente quando se fala em Campo Grande, o poeta Manuel de Barros. Nascido em 1916, falecido com 97 anos em 2014, fincou história na pecuária e na escrita. Mas quem vai contar essa história para a gente, toda a sua trajetória de vida, é a repórter Rosa Cabral, nessa reportagem especial em homenagem aos 120 anos de Campo Grande. Rodou. Esta é Campo Grande, a cidade morena como é conhecida por sua gente. É um município brasileiro da região centro-oeste. Reduto histórico de divisionistas entre o sul e o norte. Planejada em meio a uma vasta área verde, com ruas e avenidas largas. No auge da sua velhice, completando 120 anos, Campo Grande foi fundada por mineiros. José Antônio Pereira e a família vieram aproveitar os campos de pastagens nativas e as águas cristalinas da região dos Cerrados. A casa que viveram abriga a história fragmentada dos cômodos, decorados com móveis e objetos dos Pereiras. Hoje, um museu. E compondo a decoração da majestosa Campo Grande, a escultura do poeta Manuel de Barros em uma importante avenida Afonso Pena. E no dia a dia, a gente passa por aqui e senta no sofá como se estivesse em casa, mesmo estando na rua. E a sua história é o nosso presente para a grande Campo Grande. A obra de arte tem particularidades marcantes. O sorriso largo do poeta, a simplicidade do modo de vestir, as pernas cruzadas, o tênis surrado, o pé virado. Ele sentava daquele jeito e ele tinha um sofá grande na casa dele, um sofá de 3, 4 lugares, e tinha um canto que ele sentava. E ele falava que aquele canto era o buraco dele. E ninguém sentava ali. Todo mundo já sabia. Ele sentava e já entortava o pezinho, assim. Ele era muito magrinho, né? Muito pequenininho. Então, acho que automaticamente o pezinho caía, assim. Em seus poemas aparecem musgos, sapos, pedras, rãs, árvores e caracóis. E em um deles escreveu: quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. E das miudezas, ele não tirava os olhos. Ele falava que vivia de cabeça baixa, olhando para o chão para ver, procurando as miudezas, né? Mas era uma pessoa muito delicada, muito carinhosa, sabe? E foi muito bom conviver com ele todos esses anos, né? Eu me casei muito jovem e foi uma convivência muito assídua, né? E você deu a ele quantos netos? São 3 netos, o Lucas, a Joana e o Manuel. Que uma vez ele disse assim, o Manuel falou uma frase, aí ele falou: ih, Xará, você é poeta? Aí o Manuelzinho, meu filho, falou: não, Xará, o poeta é você. Ele devia ter 4, 5 anos, sabe? Passou a infância tomando banho de rio, vivendo em casas com telhado de palha e conversando com os passarinhos. Bastante tímido, Manuel se declarava com todas as letras ao bisneto Joaquim. Queria sempre que eu ficasse do lado dele. Mas eu tinha 3 anos, que eu nem sabia que ele estava falando muito. Então, eu não escutava muito, porque eu não tinha ouvido pequeno e ele falava bem baixinho. Era um sujeito garrado nas tradições. Com a companheira Estela, construiu 70 anos de história. Da união, nasceram seus 3 filhos, Pedro, João e Marta. Herdou do pai uma fazenda no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a Santa Cruz, e começou da estaca zero. E era só campos, não tinha casa, então foi feito casa, mangueiro, pasto, invernadas, né? Fazer tudo isso.
E ele ficou esses anos lá, nunca escreveu nada lá, ele mesmo falava que ele nunca escreveu nenhum verso por lá, nessa época, mas que tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu e que ele vivenciou, de ir ao campo, colocar sal para o gado, cuidar do gado, era muito ermo, né? Um lugar muito ermo, muito sozinho, era ele, a mulher e o João, que era o pequeno, e os funcionários, poucos funcionários, que ficavam ali. Então, aquilo tudo foi incorporando, que depois ajudou ele na trajetória da poesia dele, né? Livros como Guardador de Águas, Matérias de Poesia, o livro Sobre Nada, Fazedor do Amanhecer, marcaram a carreira de poeta. Teve obras publicadas também em países da Europa. Tem livros publicados em Portugal, teve livro que foi publicado na Espanha, eu não tenho aqui, na França, sabe? Tem livros que é o bibliófilo, o Mindlin, fez essa edição do o Livro das Ignorâncias, é uma edição só para bibliófilos. Eu vou lendo os livros dele e eu vou grifando, sabe? Porque, de repente, eu quero lembrar, quero voltar e ele já está ali, aquelas que eu escolhi, que eu gosto, que tem umas coisas assim que ele fala, que o que é bom para o lixo é bom para a poesia. Então, essa coisa que eu falo para você das inutilezas, né? do inútil, que ele pega e usa isso para a poesia, né? Quando você pega de primeira, você fala, ai meu Deus, não estou entendendo nada, o que é isso, né? E depois você vai lendo, relendo, e aí incorpora em você e não sai nunca mais, né? Vem cá, Joaquim. Joaquim é meu neto. Vem cá. Eu queria que ele estivesse vivo, mas ele não está. Ficar do lado dele, para sempre. Joaquim, de uma maneira lúdica, a tia Rosa fala para você que o nosso poeta virou passarinho e deve estar feliz em saber que você o ama. E que tal você finalizar para a gente lendo um trecho de uma das poesias do seu Bisa? O menino caiu dentro do rio. Gibum ficou todo molhado de beijo. A água dava rasinha de meu pé. João foi na casa do peixe. Remou a canoa, depois Pan caiu lá embaixo, na água. Afundão tinha 2 patos. Grande jacaré comeu minha boca do lado de fora. Um dos grandes nomes, uma grande personalidade que marca esses 120 anos aqui da capital morena, Campo Grande.